Olá, alunos! O nosso exercício diz o seguinte: o gráfico apresenta a quantidade de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo desde a Copa de 1930 até a Copa de 2006, beleza? Muito bem, tá, pessoal? Um exercício que envolve, né, pessoal, a ideia de gráficos, a gente tem que fazer a leitura ali de todos os elementos que compõem o gráfico, começando, obviamente, pelo título, né? Quantidade de gols dos artilheiros das Copas do Mundo. Bom, pessoal, essa informação ela já tinha sido dada aqui no enunciado do exercício, beleza? Bom, pessoal, feita a leitura do título, a gente tem que ver, né, como é que é o nosso gráfico. Percebam que o gráfico, tá? Ele é um gráfico produzido no plano cartesiano. Bom, pessoal, no plano cartesiano, então, a gente tem que entender o que significa o nosso eixo X e o que significa o eixo Y. O eixo X, pessoal, está mostrando para a gente os anos em que as Copas do Mundo foram realizadas, beleza? Já o nosso eixo Y, tá, pessoal, está indicando para a gente a quantidade de gols marcados em cada uma dessas Copas do Mundo, beleza? Muito bem, tá, pessoal? Outra coisa interessante aqui, tá, pessoal, em relação ao eixo Y é o seguinte: percebam que aqui, pessoal, eu tenho 0 gols, 2 gols, 4 gols, 6 gols, 8 gols e assim por diante. Está sendo marcado de 2 em 2, certinho? Bom, mas professor, o que significa esse pontinho aqui, ó, que não está marcado nem no 4 e nem no 6? Galera, é óbvio que esse valor aqui, então, ele só pode ser o 5. Por quê, galera? Neste exercício, gols representa pra gente, tá, pessoal, uma variável quantitativa contínua. O que significa uma variável quantitativa contínua? São variáveis, tá, pessoal, que só podem ser expressas por valores inteiros. Porque eu não posso ter aqui, né, pessoal, 4 gols e meio, eu não posso ter 5 gols e meio. Não tem como uma pessoa marcar 4 gols e meio. Não tem como uma pessoa marcar 5 gols e meio. Ou ela marca 4 gols, ou ela marca 5 gols. E exatamente por este raciocínio, né, por entender que se trata de uma variável, né, quantitativa contínua, que eu posso olhar para aquele pontinho que não está nem no 4 e nem no 6, que eu posso interpretá-lo como sendo o meu 5, beleza? Bom, pessoal, vamos continuar aqui a leitura do exercício. A partir dos dados apresentados, qual a mediana das quantidades de gols marcados pelos artilheiros da Copa do Mundo? Muito bem. Pessoal, o que significa mediana? Pessoal, vamos lá. Mediana, ele é o elemento central do nosso rol, não é isso? Beleza, aí você fala assim, professor, então quer dizer que para fazer mediana, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o rol? Sim, a primeira coisa é o rol. Mas antes disso, pessoal, vejam bem, mediana é o elemento central do rol. Então, neste caso, pessoal, é conveniente, antes mesmo de nós fazermos o rol, certinho, de nós identificarmos a quantidade de elementos, certinho? Por que, professor, que eu vou começar pela quantidade de elementos? Bom, pessoal, a gente vai começar pela quantidade de elementos, porque se a mediana é o elemento central do rol, eu vou fazer o rol só até chegar nesse elemento, para que eu não perca tempo, né, ali na resolução do meu exercício, né, visto que se trata de um exercício ou de vestibular, ou de Enem, ou de um concurso público, então eu não posso perder tempo. Então vamos contar a quantidade de elementos que eu tenho. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pessoal, vejam bem, olha, a quantidade de elementos que eu tenho é o 18. E 18, pessoal, ela é uma quantidade par. Para quem está assistindo aí os vídeos anteriores, para se calcular a mediana, eu preciso saber se a quantidade de elementos que eu tenho, se ela vai ser par ou se ela vai ser ímpar. Se a quantidade for par, existe uma regrinha. Se a quantidade for ímpar, é outra regrinha. Mas o fato é que mediana vai ser sempre o elemento central do rol. A questão é, como é que eu faço para achar esse elemento central? No caso de ser par, tá, pessoal, a gente vai usar a seguinte regra: n por 2 e seu sucessor, certinho? Pessoal, este n sobre 2, o seu sucessor, vai indicar para a gente a posição dos elementos centrais, certinho? Então, isso aqui vai ser a posição dos elementos centrais, beleza? Bom, pessoal, nesse caso aqui, então, vai ser 18 dividido por 2, isso aqui vai dar 9, certo? Ou seja, eu estou procurando o elemento que vai ocupar a 9ª posição e também, tá, pessoal, a 10ª posição, beleza? Ou seja, o que significa? Eu vou organizar o meu rol até chegar à 10ª posição, porque são os elementos que eu preciso, certinho? Então aqui, pessoal, o meu rol, ele vai ser organizado só até chegar na 9ª e na 10ª posição, ok? Olha, veja que eu tenho 18 elementos. Eu não preciso fazer o rol desses 18 elementos. Por quê? Porque se eu fizer ali o rol do 11º, do 12º, do 13º, eu vou estar perdendo tempo na minha prova, beleza? Muito bem, galera. Então vamos verificar aqui quais são os menores valores que eu tenho, né? Lembrando que rol é a organização dos dados em ordem crescente ou decrescente. Vamos fazer em ordem
crescente. Pessoal, nesse caso aqui, olha, eu tenho 4. Eu tenho, primeiramente, vamos registrar aqui, eu tenho um valor 4, e percebo que eu tenho aqui, pessoal, dois valores 5. Então, nós vamos registrar aqui, ó, então 4, aí eu registro 5, beleza? Depois disso, pessoal, percebo que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 valores 6. Então, vamos registrar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Então, tá aí registrado. E percebam, pessoal, que eu já tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pessoal, significa que eu preciso apenas de mais um valor para poder conseguir identificar a minha mediana, certinho? E aí, pessoal, vejam que se eu fosse continuar fazendo o rol aqui, eu ia fazer aqui, ó, pegar esse 7 e depois também esse 7. Mas como eu já estou chegando aqui na minha 10ª posição, pessoal, percebam que esse 6 e esse 7 aqui, ó, este 6, tá, galera? Este 6 e este 7, eles já representam para mim quem? A 9ª e a 10ª posição, beleza? Então eu já cheguei nos carinhos que eu preciso. Pessoal, quando a nossa mediana tem quantidade, aliás, quando nossa quantidade de elementos é par, a mediana ela é calculada fazendo-se a média aritmética desses dois elementos centrais. Ou seja, pessoal, eu vou pegar aqui o meu 6 mais o meu 7 e vou dividir por 2. Percebam, pessoal, que 6 mais 7 vai dar 13, e 13 dividido por 2, né, galera, vai dar o nosso 7,5 gols. Aí você vai falar assim, professor, você acabou de dizer que gols é uma variável quantitativa contínua, né, que não pode ter ali valor decimal. Pessoal, veja bem, gol é realmente uma variável quantitativa contínua. Agora, a mediana, pessoal, e a média, né, ela pode sim assumir valores decimais, ainda que a variável seja uma variável quantitativa contínua, tudo bem? Então, não misturar essa ideia. Mediana é uma coisa, né? E a variável gols é outra, né? Então tá aqui bem diferenciado, certinho? Bom, pessoal, então vejam que 7,5 gols, né? Isso faz... Opa, pessoal, 13 dividido por 2 não é 7,5. Olha só que vacilo, né? É o 6,5, beleza? 13 por 2 é 6,5. E o 6,5, né, galera, faz da nossa alternativa letra B a nossa alternativa correta.